Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de avaliação e tratamento fisioterapêutico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre exercícios resistidos, ou seja, como resolver o problema de um paciente que está com déficit de força muscular, fraqueza muscular. A melhor solução para esse problema é prescrever exercícios de treinamento de força muscular, que nós chamamos aqui de exercícios resistidos dentro da cinesioterapia para fisioterapeutas. Para começar essa aula, tire toda e qualquer distração da sua frente. Pare o vídeo agora, pegue papel e caneta, bota o celular no silencioso, tira qualquer notificação que possa lhe distrair aqui dessa aula. Nós vamos gastar algo em torno de 30 a 40 minutos para explicar todo esse passo a passo de como você deve montar um programa de exercícios com o objetivo de ganhar força muscular. Para começar, as referências principais que vocês podem estudar é o livro tradicional da Carolina Kisner, Exercícios Terapêuticos. Tem um capítulo falando somente sobre exercícios resistidos. E também um livro do professor pesquisador Alex Souto Maior, falando sobre fisiologia dos exercícios resistidos. São duas literaturas fantásticas para quem quer se aprofundar mais nesse estudo. Bom, para começar, esse procedimento, exercício resistido, ele faz parte do tratamento fisioterapêutico, faz parte do arsenal que o fisioterapeuta tem para resolver problemas de pacientes. E um desses problemas é a fraqueza muscular, é o déficit motor, com força muscular reduzida. O exercício resistido é capaz, através de um exercício ativo, promover a contração muscular dinâmica ou estática promovida por uma carga externa. Essa carga externa ela pode ser aplicada com as mãos do fisioterapeuta ou por algum aparelho, por algum acessório, que nós vamos chamar de carga externa mecânica. Tá? Essa carga externa ela pode ser quantificável, se for uma carga mecânica, 1 kg, 2 kg, 3 quilos, ou se for uma carga subjetiva, se for a mão do fisioterapeuta, você não sabe mais ou menos ali o quanto precisamente de carga está sendo imposta. As formas de manifestação da força muscular envolvem 3 tipos. Nós podemos chamar força máxima, força rápida e força resistente. Tá? Então, força máxima é o maior valor de força que pode ser produzido por um sistema neuromuscular por meio de uma contração voluntária máxima. Força bruta. Tá? Força rápida é a capacidade de desenvolver valores elevados de força por unidade de tempo. Nós chamamos isso de potência muscular. E a força resistente é a capacidade do sistema produzir o maior somatório de impulsos possíveis sob condições metabólicas predominantemente anaeróbicas e de fadiga. Ou seja, o quanto que você consegue manter o máximo da sua força ao longo do tempo. Força máxima, força rápida, potência e resistência muscular. Essas são as 3 manifestações mais importantes que você tem que ter em mente quando falar sobre força muscular. Aqui vocês estão vendo as metas e indicações para a prescrição do exercício resistido. Você pode ter o objetivo de aumentar a força, aumentar a resistência ou aumentar a potência. Para cada uma dessas 3 metas, você tem parâmetros diferentes na prescrição do exercício. Então, quando você está falando sobre aumentar a força, você está falando sobre o princípio da sobrecarga, ou seja, você tem que dar uma sobrecarga para além do que o músculo suporta. Somente assim você vai conseguir desenvolver ganho de força muscular.
Para isso, nós estamos trabalhando em duas vertentes: o ganho do tamanho do músculo e a capacidade do sistema recrutar todas as fibras musculares disponíveis. Então, hipertrofia, você aumentar o tamanho do músculo, e recrutamento de fibra muscular é você aumentar a capacidade do sistema em recrutar, em usar todas as fibras musculares disponíveis. Geralmente nós fazemos isso com muita carga, muita intensidade de exercício e pouca repetição. Agora, quando o objetivo for aumentar a resistência muscular, é tudo ao contrário. Olha a intensidade, ela é pouca carga e muita repetição, muito tempo na contração. Ou seja, é resistir à fadiga, resistir à falha da contração muscular. Então, nós fazemos isso ao longo do tempo. E quando a meta for aumentar a velocidade, a potência muscular, nós estamos então falando sobre a maior velocidade possível, no menor tempo possível, a explosão de contração muscular, predominantemente de fibras musculares de contração rápida. Então vejam que, a depender do objetivo que você tenha com aquele paciente, você vai prescrever o exercício de maneira diferente. Muita atenção aqui nesse slide, ele resume bem tudo o que você precisa saber sobre prescrição de exercício. Falando agora sobre as precauções na hora de prescrever esses exercícios, você tem que ter cuidado com algo que o paciente faz muito rotineiramente, que é a manobra de valsalva. Ou seja, o paciente faz uma apneia pós-inspiratória, faz um esforço de expiração com a glote fechada. Isso aumenta muito a pressão intraabdominal, intratorácica, diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Então, se você está diante de um paciente hipertenso, essa manobra você tem que estar de olho se o paciente está fazendo. Se você está diante de um paciente que tem incontinência urinária de esforço, você tem que estar de olho se esse paciente está fazendo essa manobra durante a execução do exercício. Então, cuidado com manobra de valsalva. Exaustão, desconforto, né? Isso é inerente ao exercício, vai acontecer. Se você prescrever o exercício corretamente, ele vai causar uma falha na estrutura tecidual do músculo e isso vai causar exaustão, isso vai fazer uma depressão ali de moléculas de ATP, a pessoa vai ficar sem energia. Isso causa um certo desconforto. E fadiga, né? Essa fadiga ela pode ser local ou generalizada. A fadiga local é uma resposta em que o músculo ele não obedece mais o comando neural. Você manda o comando e o músculo não tem mais capacidade de fazer a contração muscular. E quando as reservas de energia, falta de oxigênio, acúmulo de ácido lático, quando todas essas condições metabólicas já não estiverem mais favoráveis. Isso pode causar dor, isso pode causar espasmo muscular, tá? Então, essa é a situação geral que você tem que estar atento na hora de prescrever o exercício de força muscular. Dentro dessas precauções, se inclui ainda pacientes que têm uma osteoporose de moderada a avançada. A própria contração muscular, a alavanca que o músculo faz no osso, pode causar fraturas de arrancamento, fraturas de avulsão, tá? E nós chamamos isso de fratura patológica porque a condição metabólica do osso está muito frágil. Então, um exercício de força mais vigoroso, ele pode predispor a essas fraturas patológicas. Cuidado na prescrição de exercícios de força em pacientes com osteoporose muito avançada. Dor muscular tardia. Avise antecipadamente para o seu paciente que se o exercício que você prescreveu foi com a carga adequada, com os parâmetros adequados, esse exercício possivelmente no dia depois, 2 dias depois, pode causar uma dor muscular tardia, pode causar um desconforto muscular naquela região, tá? Sensação de hipersensibilidade. Por muito tempo se acreditou que isso era por causa do ácido lático, nós sabemos hoje
que não é bem assim. Isso está mais relacionado a um processo de cicatrização de microlesões celulares que ocorreram no tecido muscular. Isso causa uma inflamação tecidual, causa um edema, uma regeneração nesse processo cicatricial. E isso causa desconforto, tá? Isso é mais acentuado quando o treino de força ele foi predominantemente executado com contrações excêntricas, que causam mais dano, mais microlesões celulares, tá bom? Então, se antecipe, já avise para o seu cliente que ele vai sentir isso um dia, 2 dias depois. E o que é que nós estamos falando sobre contraindicações? Até aqui eu falei para vocês sobre precauções. Nada contraindica o exercício. Aqui eu estou falando sobre contraindicações. Você está diante de um paciente num quadro inflamatório agudo. A pessoa está mal, está com muita dor, dor aguda, antes do exercício, durante o exercício e após o exercício. Você está numa escala numérica de dor aí na casa de 10, 9, 8. Então você está com um paciente com dor aguda muito intensa ou com quadro inflamatório agudo, seja por causa de uma articulação inflamada, um músculo inflamado, um tendão inflamado, enfim, não importa o tecido, tá? Isso contraindica naquele momento, naquela etapa, você fazer a prescrição de exercícios de força, porque o paciente não está ainda em plenas condições para executar isso. Está no momento da meta, do objetivo terapêutico ser analgesia, medidas anti-inflamatórias. Outro parâmetro importante que você precisa estar atento na hora de prescrever o exercício é com o tipo de contração muscular. Você vai prescrever um exercício isométrico ou exercício com contrações dinâmicas, concêntricas e excêntricas, ou um exercício predominantemente de contrações excêntricas. Quando usar um, quando usar o outro, qual é que é a indicação para cada um deles? É isso que nós vamos ver a partir de agora. A primeira coisa que você tem que ter em mente é qual o objetivo com aquele paciente. Tá? Você quer ganhar força, resistência ou potência? A gente já falou sobre isso. Depois que você vai escolher aqui o tipo de contração que vai ser executado. Eu vou descrever para vocês agora aqui as características de cada uma delas. Primeiro, a contração concêntrica. Então, você tem uma resistência que ela pode ser variável ou constante e ela tem uma menor capacidade de gerar força. A contração excêntrica, ela gera mais força do que a concêntrica. E no exercício concêntrico, você pode fazer ele tanto em cadeia cinética aberta como em cadeia cinética fechada. Já o exercício excêntrico, ele exige um menor consumo de oxigênio, de energia, só que ele provoca mais dor muscular tardia, ele provoca mais microlesões teciduais, mas ele gera também mais força muscular. Nesse estudo aqui, esse artigo, é um compêndio que eu recomendo fortemente que todos vocês leiam esse material. Modelos de progressão do treino resistido para adultos saudáveis, tá? Isso aqui é um compêndio do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Ele fala que tanto as 3 contrações, concêntrica, excêntrica e isométrica, são fundamentais para o desenvolvimento de força e hipertrofia muscular, sabendo que a contração excêntrica ela tem uma maior capacidade de ganhar força, de ganhar trofismo muscular, quando comparado ao concêntrico isolado ou isométrico isolado. Nesse outro artigo, a gente está estudando aqui os efeitos do treino resistido concêntrico versus excêntrico para o ganho de força muscular e hipertrofia em adultos saudáveis. É uma revisão sistemática com meta-análise, que também mostrou que exercícios excêntricos promovem um maior aumento da força e hipertrofia muscular. Esses ganhos são específicos para a velocidade e o tipo de contração. Ou seja, se você está treinando em alta velocidade,
Quando eu for avaliar a sua potência, é para ela estar mais desenvolvida. Se você está treinando em isometria, se eu for avaliar a sua força dinamicamente, ela não vai estar tão forte quanto eu quando avaliar a sua força isométrica. Da mesma forma, se você estiver treinando com contrações dinâmicas, concêntrica e excêntrica, e você for avaliado com uma contração isométrica, isso talvez também não vá se refletir. Portanto, quando esse estudo indica que o ganho de força é específico para a velocidade e específico para o tipo de contração, quer dizer que se você treina com a contração lenta, você vai produzir mais força naquela velocidade. Se você treina em isometria, você vai produzir mais força em isometria. Então não adianta o método de avaliação ser diferente do método de treinamento. Um não vai diretamente corresponder ao outro. Dentro dos exercícios isométricos, você pode ter o isométrico de duas maneiras. O isométrico intermitente e o isométrico resistido. O isométrico intermitente, ele tem uma indicação clínica para ser realizado nos primeiras horas, nos primeiros momentos, nos primeiros dias de um pós-operatório imediato. Ele foi feito para melhorar a circulação, cicatrização, para ir acordando o músculo pós um efeito de anestesia, tá? Então, as contrações isométricas intermitentes, também conhecida como contrações flash, contrações de contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, imaginando um tempo de subida de 1 segundo, um tempo on de 1 segundo, um tempo de descida de 1 segundo. Então, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta. Isso favorece o relaxamento, favorece a circulação, favorece a cicatrização, previne a atrofia muscular, tá bom? Já a contração isométrica resistida, ela é feita para ser utilizada estrategicamente quando o paciente apresenta dor em alguns ângulos do arco de movimento. Então a pessoa tem dor só quando está a 30 graus de flexão do joelho. Apresenta dor a 90 graus, apresenta dor num certo ponto do arco do movimento. Você então vai fazer a contração isométrica resistida ao longo do tempo, naquele ângulo específico, para ver se o paciente consegue desenvolver força muscular naquela angulação. Vejam aqui agora quais são os fatores que influenciam na produção da força muscular. Então, posição inicial do movimento. Lembra lá da biomecânica. Existe uma coisa chamada insuficiência ativa e insuficiência passiva. Insuficiência passiva tem a ver com amplitude de movimento. Insuficiência ativa tem a ver com produção de força. Então, se o músculo já está numa posição encurtada, origem e inserção já estão aproximadas, principalmente nos músculos biarticulares, a capacidade dessa musculatura gerar força é reduzida. Tá? Então, existe uma relação de comprimento ótimo para gerar força muscular. Velocidade de alongamento e encurtamento muscular. Então, a gente sabe que quando você tem uma velocidade de encurtamento e alongamento muscular prévio à produção da força, isso favorece a contração muscular. Ou seja, se você tem uma fase inicial excêntrica, você tem um ciclo de alongamento e encurtamento, que precede a contração muscular, que vai gerar torque, isso acumula mais energia e essa energia ela é transferida para a geração da força muscular. O tipo de fibra, né? Então a gente tem uma fibra muscular que ela é mais capaz de gerar torque, fibra muscular do tipo 2, ela produz mais força muscular, comparada a músculos que são predominantemente de fibras tipo 1, fibras vermelhas que são capazes de resistir à fadiga, mas não produzem tantos valores assim de força. A área transversa do músculo, quanto maior for a área transversa, a área seccional do músculo,
maior é a capacidade desse músculo gerar força muscular. E o número de unidades motoras. Então, quanto mais você consegue despolarizar membranas, você consegue recrutar mais fibras musculares, você também consegue gerar mais força muscular. Então, esses são os principais fatores aqui que você precisa ficar atento na geração de força. E aí, quando eu recomendei para vocês estudarem sobre fisiologia do exercício resistido, é exatamente para conseguir entender o que acontece com o corpo humano quando ele é exposto a um treino de força. Então, existem repercussões que ocorrem imediatamente e repercussões que ocorrem ao longo do tempo, na medida em que você vai repetindo esse estímulo 1 mês, 2 meses, 3 meses, daí para frente, tá? Então, os efeitos agudos, as adaptações iniciais são aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e respiratória, aumento da concentração sanguínea de testosterona e hormônio do crescimento. Então, todos esses efeitos aqui, eles ocorrem nos primeiros momentos em que você é exposto a um treino de força. Se você repete esse estímulo ao longo do tempo, esse estímulo ele tende a modificar a adaptação da fisiologia do corpo. Então, a mecânica muscular ela começa a desenvolver aumento da densidade mineral óssea, aumento da área de secção transversa do músculo, hipertrofia, e melhora da resistência muscular localizada. Portanto, quando você está com um paciente que você avaliou e que você prescreveu lá no plano de tratamento usar um programa de treino de força com exercícios resistidos, você precisa elaborar esse programa considerando alguns parâmetros. Aqui nós estamos falando sobre análise das necessidades individuais daquele paciente, seleção dos exercícios, qual é a frequência semanal do treinamento, qual é a ordem de execução dos exercícios, qual é a carga, qual é a repetição do treinamento, qual é o volume que você vai impor a esse paciente, número de séries com repetições e, principalmente, o tempo de recuperação, quanto de intervalo de repouso entre uma série e outra, entre um exercício e outro você vai prescrever para esse indivíduo. Esses são os principais parâmetros que o fisioterapeuta pode trabalhar para alcançar os objetivos terapêuticos com os exercícios resistidos. Carga, número de repetição, número de séries, intervalo de repouso entre as séries, frequência semanal, duração daquela sessão do treinamento e a duração do programa de treinamento. Tá? Então, todos esses parâmetros aqui são importantes na hora da elaboração de um programa de exercícios resistidos. Esses programas, eles lá no livro da Carolina Kiesner, tem uma fórmula, né? Tem uma receita de bolo para ser feita que nós não usamos há muito tempo na prática, né? Tinha a técnica lá do programa de Delorme, em que ele começava com 3 séries de 10 repetições, aumentando a carga. E o método de Oxford, que era exatamente o contrário, era um método decrescente. 3 séries de 10 repetições, diminuindo a carga na medida em que o indivíduo ia aumentando a fadiga. Quer dizer, um você ia aquecendo até atingir a carga máxima, e o outro você ia, enquanto estava descansado, fazendo a carga máxima até ir fadigando. Hoje em dia nós não usamos mais esse tipo de metodologia, tá? Estou citando aqui apenas a título de curiosidade histórica aqui. Nós precisamos, para além do treino, modificar o tecido muscular, aquele grupo muscular alvo do exercício, modificar também a matriz neuronal do indivíduo. Nós sabemos que treino de força modifica o cérebro dessa pessoa, principalmente as áreas que fazem planejamento e execução do movimento. Quando você estimula isso ao longo do tempo, você faz uma
plasticidade neuromuscular. Ou seja, você modifica a área do planejamento e execução e modifica a periferia, que é o músculo alvo que está executando aquele exercício. Portanto, não é apenas efeito periférico que ocorre com o treino de força. Ocorre efeito central também de modelação do seu cérebro. Vamos então falar de cada um desses parâmetros à luz do que nós sabemos de conhecimento popular e à luz da literatura. O que o Colégio Americano de Medicina Esportiva fala sobre como devemos prescrever este parâmetro especificamente. Eu vou começar aqui falando sobre velocidade da contração muscular. Tem que fazer um exercício rápido em alta velocidade, muito lento ou em velocidade natural. O que muda de um para outro? Qual é o efeito que eu tenho positivo quando faço contração rápida? Ou quando eu faço uma série de contrações lentas? Isso muda alguma coisa na prática? É isso que a gente vai tentar responder. De acordo com o modelo de progressão lá do Colégio Americano, indivíduos destreinados devem realizar velocidades lentas ou moderadas, que seria a velocidade natural. Indivíduos intermediários, velocidades moderadas, naturais, e indivíduos que têm um treino já mais avançado, eles devem variar o estímulo, ou seja, fazer velocidades não intencionais, não se preocupar com a velocidade de execução do movimento, em outras palavras, e incluir contrações rápidas, contrações concêntricas rápidas, ou seja, variar os estímulos. Nesse estudo, essa meta-análise aqui, ela mostrou para a gente que os efeitos hipertróficos, eles são similares quando comparou repetições entre 1 e 8 segundos. Quer dizer, a pessoa fazia contração de 8 segundos, uma contração extremamente lenta. Uma contração em 8 segundos. E uma contração rápida, uma contração em 1 segundo. Então, quando se comparou todos esses intervalos de velocidade, se percebeu que os efeitos hipertróficos eram muito similares entre essas velocidades propostas e estudadas. Repetições muito lentas, com mais de 10 segundos, apresentaram menor efeito hipertrófico. Ou seja, você tem que estar aqui neste raio de recomendação de 2 a 6 segundos de contração muscular, obedecendo aquela orientação para o seu indivíduo, ele é destreinado, iniciante, se ele é intermediário ou se ele é avançado. A conclusão é que nós sabemos que a velocidade de contração, principalmente excêntrica, nós, apesar de pensarmos que causa mais dano muscular, ela, quando comparada a uma velocidade natural, causou o mesmo efeito. Tá? Segunda pergunta, primeiro é velocidade. A segunda pergunta é seleção do exercício. Multiarticulares ou uniarticulares? Fazer exercício isolado para um grupo muscular ou fazer exercícios que mexem e movimentam o corpo todo e movimentam vários grupos musculares? Essa que é a pergunta. Tá? Antes de passar para o próximo slide, escreve num papel aí o que é que você pensa sobre isso. Você que treina, você que já teve experiência com treino de força, você acha o que é melhor para ganhar força e hipertrofia? Exercício multiarticular ou exercício uniarticular? Então, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a prescrição de exercícios monoarticulares, multiarticulares, unipodais, bipodais, devem variar ao longo da prescrição do exercício. Indivíduos novatos, iniciantes, preferencialmente devem fazer exercícios multiarticulares e bipodais. Na medida em que eles forem avançando nessa prescrição do exercício, eles podem incluir, receber a inclusão de exercícios monoarticulares e exercícios unipodais, tá certo? Unilaterais.
Nesse outro estudo aqui, vocês estão vendo a comparação entre dois programas de exercícios multiarticulares, só que um deles adicionou o exercício monoarticular. Ou seja, os dois grupos fizeram exercícios multiarticulares, mas um dos grupos, além dos multiarticulares, também fez exercício uniarticular. Então, eram homens destreinados, divididos nesses dois grupos, né? Multiarticular versus multi mais mono, ou seja, está avaliando aqui o efeito adicional do exercício monoarticular. Durante 10 semanas de treinamento, avaliando hipertrofia e força. E a conclusão dos autores é que não houve uma promoção de efeito adicional para o grupo 2, ou seja, eles tiveram os mesmos resultados de força e hipertrofia. Segunda pergunta que você deve fazer é: a ordem de execução dos exercícios importa? Quem é que eu tenho que colocar? Quais são os exercícios que eu tenho que colocar por primeiro para o meu paciente fazer? Eu faço primeiro cadeia aberta ou cadeia fechada? Faço cadeia fechada ou cadeia aberta? Quais são os primeiros exercícios que devem ser prescritos? Antes de passar para o próximo slide, pause o vídeo aqui e responda o que é que você acha. Eu quero saber o que é que você tem de pré-conceito. Qual é a ideia pré-concebida que você tem sobre essa pergunta, tá? A ordem dos exercícios em treino resistido, ela deve priorizar os exercícios em que você tem um maior objetivo terapêutico. Ou seja, você tem que colocar os exercícios mais importantes no início daquela sessão de treinamento. É ali em que o seu cérebro está descansado, que o seu corpo, de maneira geral, está totalmente com as reservas energéticas suficientes para executar aqueles exercícios, e os exercícios menos importantes você ir colocando para o final do treinamento. Então, a ordem de execução dos exercícios, ela não interfere na resposta de hormônios agudos, né? Mas ela interfere em relação ao desempenho de execução do exercício. Portanto, aquilo que você tem como prioridade deve ficar no início, os primeiros exercícios a serem prescritos. Segunda pergunta: qual é a carga de treinamento que eu devo prescrever? Quantos por cento de uma repetição máxima, um RM? Como é que eu calculo um RM? Então, pausa o vídeo de novo e responde essa pergunta. Se eu quero ganhar força muscular, quantos por cento de um RM? Escreve aí. Se eu quero ganhar potência, se eu quero ganhar resistência, quantos por cento de um RM? Como é que vocês calculam um RM? Então, de acordo com o Colégio Americano, indivíduos novatos intermediários devem executar exercícios com cargas entre 60% a 70% de uma repetição máxima, e indivíduos avançados de 80% a 100% de um RM. Ou seja, mais uma vez, variando o estímulo. Vejam o gráfico aqui dessa meta-análise sobre dose e resposta no desenvolvimento de força. Nessa linhazinha mais fina, vocês estão vendo os indivíduos destreinados, e nessa linha mais em negrito, mais grossa, os indivíduos treinados. Então aqui, ó, entre 60% e 70%, ó, 60% e 70% é o pico de tamanho de efeito para aumentar a força. E em torno aqui de 80% é o pico para aumentar a força para o indivíduo treinado. 60% a 70% para o destreinado iniciante, 80%, 90% para o treinado ou avançado. Fique atento a esses picos de desenvolvimento de força. Aqui nesse outro estudo, vocês estão visualizando que o volume de percentual de um RM ele tem uma correspondência em relação à síntese proteica, a capacidade de produzir proteína para gerar mais músculo, para gerar mais hipertrofia muscular. Então, quando você está aqui na casa de 60% de um RM, você quebra o que se chama limiar estimulatório para a produção na síntese proteica. Então, de 60%, 70%, 80% até 90%, você tem um intervalo que estimula a produção de síntese proteica. Então, nada abaixo disso e nem acima disso para não causar muito dano tecidual.
Então, o intervalo saudável aqui é entre 60% e 90% de um RM. E esse slide aqui é apenas para vocês relembrarem como calcular um RM. É a medida direta para fazer o teste. É muito difícil, como a metodologia dela é muito difícil, poucas pessoas fazem isso na prática. Tá? Então, o indivíduo deveria fazer de 2 a 3 repetições e adicionar 4 quilos a 9 quilos ou 5 a 10% da carga prévia, se for para membro superior. Se for para membro inferior, adicionar 14 a 18 quilos ou 10 a 20% da carga prévia. E aí ele tem que repetir um RM. Se ele não conseguir uma única repetição máxima executada perfeitamente, uma técnica de movimento válida, ele precisa descansar de 3 a 5 minutos para tentar uma nova RM. Então demora muito para você conseguir atingir esse tempo. Na prática, ninguém tem esse tempo disponível, é por isso que nós não fazemos isso. E você só tem 3 chances para atingir um RM, senão tem que ter um descanso de 24 horas. Tá? O que é que se desenvolveu como um método indireto para predizer um RM? É o que nós chamamos de 2RM, 3RM, 4RM, 10RM. Então, esse coeficiente de predição, quanto maior o número de repetição, maior é o coeficiente de predição. Então, se o indivíduo fez 6 repetições usando uma carga de 30 quilos, você multiplica 30 quilos vezes o coeficiente de 6 repetições. 6 repetições tem um coeficiente de 1,2. Então, 30 quilos vezes 1,2 dá 36 quilos. Então, o valor de um RM seria 36 quilos, para quem fez 6 repetições com a carga de 30. Então, é um valor aproximado. É uma metodologia que não é muito precisa, mas ela é muito prática para se utilizar na rotina diária. Próxima pergunta. Se eu fizer um treino aeróbio comparado com o treino anaeróbio, eu vou conseguir ganhar força muscular? Então vejam, se eu correr na esteira numa velocidade de 50 metros por minuto, em 5 séries de 2 minutos, que é o famoso tiro, sprint, com 1 minuto de intervalo entre os tiros, entre os sprints, 2 vezes por dia, 6 vezes por semana durante um mês. Eu vou hipertrofiar a musculatura igual quem vai fazer um treino focado em ganho de força muscular e hipertrofia? A resposta, vocês já devem saber, é não. Treino aeróbio não tem a mesma capacidade de produzir força e hipertrofia como o treino anaeróbio. Segunda pergunta, se eu fizer muita repetição com pouca carga, eu vou conseguir hipertrofiar tão bem quanto o treino de alta carga e pouca repetição? A resposta é, pausa o vídeo, responde. O que você acha? Pouca carga, muita repetição. Vai hipertrofiar da mesma maneira? A resposta é óbvia, é não. Você vai fazer isso para aquelas situações em que o paciente não consegue realizar o exercício com muita carga. O paciente está sentindo dor, o paciente tem uma lesão tecidual, e aí você pode, num período inicial, adaptar o treino dele com baixa carga e muita repetição. Mas logo que o corpo adaptar esse estímulo, você já tem que progredir aumentando a carga. Carga alta com baixa repetição é o melhor para produzir força. Dito isso, esses dois conhecidos aí de vocês, grandes halterofilistas, praticantes de treino resistido, eles sabem muito bem o segredo para conseguir isso. É alta carga com poucas repetições e muitas séries de treinamento. Tá? Falando em série de treinamento, as séries em que você vai repetir esse conjunto de repetições, elas também importam, porque elas definem o volume de treinamento. De acordo com o colégio americano, indivíduos novatos têm que fazer de 1 a 3 séries homogêneas, com a mesma quantidade de repetições. Eu, particularmente, quando pego um paciente que está iniciando o tratamento na prescrição de exercício, eu começo fazendo 2 séries de 10 repetições, 2 séries de 15 repetições. Então, eu começo com uma carga bem leve, 2 séries de 15 repetições, até para não causar muita dor muscular tardia
e o paciente fica com medo de fazer o treino, da sequência no treino, tá? Já em indivíduos intermediários e avançados, você começa a aumentar esse número de séries, variando isso sistematicamente. Então é importante você fazer pirâmides de treinamento. Então você começa lá com 4 séries, 5 séries, em que o número de repetição ele pode ir aumentando e a carga diminuindo, ou a carga ir aumentando e o número de repetição ir diminuindo. Então, você vai brincando aí com uma gangorra em relação à carga, o número de repetição, variando esses estímulos. Então, naquela mesma meta-análise lá que fala sobre dose e resposta do desenvolvimento de força, você está vendo aqui indivíduos treinados, conseguindo o máximo aqui do tamanho de efeito, com 4 ou 5 séries, enquanto que os indivíduos não treinados, 1, 2, 3 séries já é suficiente para ele conseguir bastante ganho e desenvolvimento de força muscular. Logo depois, ele atingiu o pico aqui em torno de 4 séries. Por que é importante a gente estudar isso, pessoal? Porque nós estamos falando sobre um número arbitrário que se criou no imaginário das pessoas, que é o famoso 3 séries de 10. E todo mundo faz 3 séries de 10 e acha que isso vai resolver para o resto da vida. Isso ali numa fase inicial pode até ser legal, mas depois tem que progredir o paciente. Você não pode ficar nesse 3 séries de 10 para o resto da vida. Nesse outro artigo, em que fala sobre dose e resposta de 3 séries diferentes, né? Uma série, 3 séries e 5 séries, nós comparamos a hipertrofia e o ganho de força muscular. Então, observe o seguinte: homens sem experiência destreinados em 4 grupos, uma série, 3 séries, 5 séries, um grupo controle, que não fez nada. Faziam o treinamento 3 vezes por semana durante 6 meses. Avaliou a força com 5RM, 20RM e a hipertrofia. Múltiplas séries apresentaram maior efeito na força, hipertrofia e resistência muscular que séries simples, ou seja, muitas séries, 3, 4, 5, é o ideal para você conseguir ganhar força e hipertrofia muscular. Outro parâmetro, quanto tempo eu tenho que descansar entre uma série e outra? Pausa o vídeo de novo. Responde aí o que é que vocês fazem ou o que vocês acham que deve ser feito. Entre uma série e outra, quanto tempo você espera para começar a próxima série de treinamento? Você vai beber água, vai mexer no celular, perde o tempo, fica 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Qual que é o tempo ótimo? Nem para você perder o estímulo e nem para você não dar tempo de recuperar o metabolismo. De acordo com o Colégio Americano, de 2 a 3 minutos é o suficiente quando você está diante de cargas muito altas. Então, indivíduos avançados, fazendo um treino de força muscular. Quando você está com cargas baixas ou treinando resistência, 2 minutos, de 1 a 2 minutos, é tempo suficiente para você repor moléculas de ATP local e ter energia para a próxima série. Nesse estudo da Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, os autores eles compararam 2 sessões de treinamento em dias intercalados, usando uma carga fixa de 10 RM, só que com intervalos de 1 e 3 minutos, respectivamente. Então veja que aqui é o exercício da mesa flexora, né, para dobrar o joelho, e remada fechada, que é para extensores do ombro, o grande dorsal, por exemplo. Então, em negrito, vocês estão vendo aqui o número de repetições no eixo Y feito com o grupo de 1 minuto. Então, quando tinha 1 minuto de repouso, o cara conseguia fazer 24 repetições aqui e 25 repetições aqui. Quando tinha 3 minutos de repouso, esse mesmo exercício, o cara ia para 28 repetições. E aqui ele ia para 29 repetições. Quer dizer, tinha uma diferença estatisticamente significativa. O fato de você dar 3 minutos de repouso faz com que você tenha mais energia para a próxima série. Esses que só descansaram 1 minuto foi insuficiente para a próxima série. Então não conseguiram performar o suficiente, tá?
Nesse outro estudo, efeitos da duração do repouso entre séries de treino resistido sobre respostas hormonais agudas em mulheres treinadas. Então, eles realizaram 3 sessões com diferentes intervalos, né? 30 segundos, 60 segundos e 120 segundos. Tá? Meio minuto, 1 minuto e 2 minutos. E 4 exercícios com 3 séries com carga fixa de 10 RM. Avaliar o hormônio do crescimento e produção de cortisol, que fala para a gente o quanto de dano celular foi causado nesse músculo pós-contração. A conclusão é que pequenos intervalos entre as séries promovem respostas hormonais agudas maiores do hormônio do crescimento em mulheres treinadas. Ou seja, se você quer estressar a musculatura, produzir muito cortisol, muito hormônio do crescimento, você tem que encurtar o intervalo de repouso entre as séries. Isso não dá tempo da musculatura se recuperar. Então você dá uma carga, outra carga em curto intervalo de tempo, tá? Efeito crônico de diferentes durações de repouso entre as séries sobre o ganho de força musculares em homens jovens treinados, tá? Então, esses indivíduos aí, destreinados, eles foram randomizados em 2 grupos, com intervalo de 1:3 e 1:6. Ou seja, se você faz 1 minuto de exercício, você descansa 3 minutos. Se você faz 1 minuto de exercício, você descansa 6 minutos. Então, 1:3 e 1:6, é proporcional. Eles fizeram isso 2 vezes por semana durante 12 semanas e avaliaram força através de um RM. Aqui no gráfico vocês estão vendo quem fez o descanso pequeno e quem fez o descanso longo, antes e depois do programa de treinamento. Observem que não houve grandes diferenças em quem fazia um longo tempo de repouso comparado com quem fez um treino de repouso de 1:3. Ou seja, não adianta fazer um repouso muito curtinho, mas também não adianta a pessoa ficar 6 minutos descansando. É muito. Então tem uma relação ótima aí em torno de 1:3, 1:2, tá? Não fazer nem mais nem menos que isso. Frequência de treinamento, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, todo dia, 5 vezes por semana. Qual que é a frequência semanal de treino? Pessoal viciado em academia, que quer morar na academia, ou os turistas de academia, que aparece lá 1 vez, 2 vezes, uns gato pingado. O Colégio Americano fala para a gente que para novatos a frequência ideal é de 2 a 3 vezes por semana, intermediários de 3 a 4 vezes por semana e avançados fazer uma frequência semanal que varia o estímulo. Então percebam que tem uma orientação que é praticamente um padrão. Quando o cara está avançado, ele tem que quebrar o platô, ele está ali numa constância, ele tem que variar o estímulo, tá? Então ele vai começar a fazer uma coisa chamada periodização. Então vai ter momentos que ele vai precisar ir todo dia, vai ter momentos que ele vai precisar ir 5 vezes por semana, vai ter momentos que ele vai precisar trabalhar outras características que não são ganho de força muscular. Então ele talvez tenha que intercalar com treino de flexibilidade, com treino aeróbio, tá? Então o indivíduo avançado ele tem que variar o estímulo, tá? O que nós sabemos é que cada grupo muscular tem que receber estímulo pelo menos 2 vezes por semana. Então, se você faz um treino de quadríceps, esse quadríceps pelo menos 2 vezes por semana tem que ser estimulado. Então, cada grupo muscular receber pelo menos 2 sessões de treino. Nesse gráfico, nós vemos exatamente isso, né? Então, frequência de 3 vezes por semana por grupo muscular. O indivíduo destreinado, o ideal é ele fazer isso 3 vezes por semana. Já o indivíduo treinado, no máximo 2 vezes por semana. Quando ele dá um estímulo de 3 vezes por semana, observa que cai. Ou seja, o indivíduo treinado ele não pode dar muito estímulo no mesmo grupo muscular, porque ele não tem tempo de recuperação suficiente. Tá? Então, fisioterapeuta, você quando for prescrever o exercício, fique atento a esses procedimentos aqui. Primeiro, avaliar a amplitude de movimento. O paciente tem amplitude completa, sim ou não? Se ele tem amplitude completa, use a amplitude completa. Se ele não tem amplitude completa, avalie a necessidade de já iniciar o fortalecimento muscular, mesmo com amplitude reduzida. Tá?
Teste muscular manual, 1 RM ou 10 RM, ou seja, avalie força. Vocês aprenderam a fazer a avaliação através da tabela de Oxford com teste muscular manual. Grau 1, 2, 3, 4, 5. Existem outras metodologias que você pode utilizar. Qual é a posição do paciente? Se você vai fazer a avaliação pelo TMM, você tem que posicionar ele de acordo com a gravidade. Você vai botar ele contra a gravidade ou vai colocar ele com gravidade neutra? Posição do fisioterapeuta para usar uma alavanca de resistência sem prejudicar o seu corpo. Contatos manuais, uma mão para aplicar resistência, uma mão para estabilizar o paciente para ele não compensar. Comando verbal direcionando o que é que você quer que o paciente execute, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma sequência de fotos exemplificando alguns exercícios, todos com resistência manual primeiro, tá? Você está vendo aqui nessa foto um paciente fazendo o exercício de flexão do ombro, a resistência do fisioterapeuta aplicando aqui ao contrário, com o braço de alavanca um pouco mais reduzido, para ganhar força de flexores do ombro. Aqui você está vendo um paciente fazendo rotação interna, e um fisioterapeuta aplicando resistência ao contrário. Ou seja, o paciente está fazendo força para a rotação interna e o fisioterapeuta está fazendo força para a rotação externa. Tá? E aqui você está vendo um paciente aplicando força para fazer a abdução do ombro, enquanto o fisioterapeuta está com a mão na lateral aqui do braço, aplicando força para a adução do ombro, para resistir a esse movimento. Aqui você está vendo um fisioterapeuta aplicando a resistência e um paciente tentando fazer elevação dos ombros. Aqui um paciente fazendo extensão do cotovelo e aqui um paciente fazendo flexão do cotovelo. Então, vocês têm que ser capazes de olhar para a foto, ver a seta, ver a posição do paciente, a posição do fisioterapeuta, os contatos manuais e fazer exatamente isso que eu estou fazendo, identificando qual é o grupo muscular que está sendo treinado nesse exercício. Tá? Fala vocês aqui agora, pausa o vídeo e me diz o que o fisioterapeuta está fazendo aqui, ó. Qual é o grupo muscular, o que está sendo desenvolvido de força aqui. E nessa outra foto, olha e vê o que o paciente está fazendo. E nessa foto de baixo aqui também. Diga aqui, qual é o grupo muscular? Prono e supinação do antebraço. Está aplicando resistência para prono e supino. Aqui está aplicando resistência para flexão dos dedos. E aqui está aplicando resistência para flexão do punho. Pausa o vídeo de novo. Qual é a resistência que está sendo feita aqui nessa mão? Qual é a resistência que está sendo feita aqui nessa foto? E nessa outra? E nesta outra? Diz aí o que é que o seu olho, quando bate aqui, o que é que ele visualiza? Aqui é uma força de preensão manual, de fechamento da mão, de oponência do polegar. Aqui é uma resistência contra os flexores do quadril. Aqui é uma resistência contra os extensores do quadril. E nessa última foto também uma resistência contra os extensores do quadril. Aqui com o joelho totalmente estendido e nessa foto anterior com o joelho fletido, tá? Pausa o vídeo de novo. O que é que o fisioterapeuta está fazendo aqui? Qual é o grupo muscular que está sendo fortalecido? São os abdutores do quadril. Nessa outra foto, quais são os grupos musculares fortalecidos aqui? Olha onde é que está a mão do fisioterapeuta, gente. Ele está aplicando uma resistência para os músculos rotadores externos do quadril. Ele está colocando a mão no maléolo medial, na parte medial da tíbia, puxando essa região para dentro. Ou seja, o paciente tem que resistir a esse movimento. Você tem que olhar para a foto e saber, ó, a mão do fisioterapeuta está na lateral da perna, no maléolo lateral, aplicando uma força para dentro, com o paciente em decúbito ventral com o joelho fletido. Ou seja, o fisioterapeuta está empurrando isso para a rotação externa, enquanto que o paciente está fortalecendo os músculos rotadores internos do quadril. Nessa outra foto, vocês estão vendo o fisioterapeuta com a mão na região posterior da perna, fortalecendo os flexores de joelho.
uma mão no peito do pé, no dorso do pé, fortalecendo os dorsoflexores, e uma mão no calcanhar, com a planta do pé apoiada no antebraço, fortalecendo os flexores plantares. Então, isso que eu estou fazendo aqui, que é bater o olho na foto, ver a mão, ver a seta e dizer o que é que está acontecendo, vocês têm que fazer a mesma coisa. Volta o vídeo, vê todas as fotos de novo e vê se vocês conseguem identificar sem eu falar, tá certo? Só olhando a imagem e escrevam para ver quantas vocês acertam, tá bom? Se a sua mão não for o suficiente, para você não gastar seus braços, o paciente já está com muita força, você pode começar a utilizar agora carga mecânica, halter, caneleira, e você vai, da mesma forma, pensar em posicionar o paciente contra a gravidade ou anulando a gravidade. Isso aí não muda. Se o paciente evoluir cada vez mais, você pode começar a usar máquinas e aparelhos de fortalecimento, mecanoterapia, para o paciente ir desenvolvendo cada vez mais força. A ideia aqui é progressão de carga para ganhar mais força. Esse Instagram aqui, eu não sei se eu já tinha indicado eles para vocês, é fantástico, tá? YLM Sport Science. Eles têm Twitter, eles têm um Instagram bacana, eles têm um aplicativo para Android, para iPhone também, tem um site. É muito legal. Eles pegam um artigo científico e eles transformam 20 páginas de um artigo científico num único infográfico, bem ilustrativo, resumindo as informações. Então, eu vou ler aqui para vocês esse, ó. Exercício com restrição de fluxo sanguíneo, uma abordagem baseada em evidência para o desenvolvimento da força muscular. Então, os autores desse estudo aqui, eles desenvolveram uma metodologia em que eles aplicam pouca carga para o paciente desenvolver força. Como é que eles fazem isso? Eles aplicam um manguito de compressão, como se fosse um torniquete. E aí eles comprimem a passagem do fluxo sanguíneo. O músculo passa a receber menos volume de sangue, menos aporte nutricional, e passa a fazer o exercício nessa situação deficitária. Isso faz com que a percepção de carga aumente. Então, você dá 2 quilos para um paciente desse fazer, com um fluxo sanguíneo restringido, ele vai imaginar que é uma carga de 20, 200 quilos. Tá? Então, a ideia do estudo é essa. Tá? É você fazer uma restrição do fluxo sanguíneo para fazer o músculo trabalhar sem suporte nutricional suficiente. Tá? E a maioria dos estudos eles trabalham com baixas cargas, algo em torno aqui de 20 a 40% de um RM, e eles trabalham com pouco intervalo entre as séries, então 30 segundos, 1 minuto, não mais do que isso, tá bom? Só que eles fazem um volume gigante, eles fazem 50 repetições, 60 repetições, entendeu? Então aquela história da baixa carga, com muita repetição, com muito volume, só que agora com um a mais, que é a restrição do fluxo sanguíneo, tá? Então, a conclusão dos autores é que a restrição do fluxo sanguíneo pode ser utilizada por um torniquete ao redor da perna, principalmente na região proximal, para poder limitar a entrega do fluxo sanguíneo durante as contrações musculares. Isso pode ser feito bem caseiro, né, com atadura, que aí você não sabe quanto de pressão você está dando, e tem aparelhos que fazem isso, né? Tem aparelho que faz isso digitalmente, como se fosse um medidor de pressão arterial, e tem os aparelhos específicos, com marcas específicas, tem empresa que fabrica isso para ficar bem confortável. Lá no laboratório a gente costuma fazer isso, lá na clínica também, com o esfigmomanômetro, aquele medidor de pressão arterial. Você compra um bicho daquele ali para obeso. Você compra um esfigmomanômetro para obeso, e aí o paciente consegue colocar, por exemplo, na coxa, no quadríceps, e fazer esse treinamento adequadamente. Tá? Os estudos na literatura são um pouco controversos sobre isso, por conta da metodologia dos estudos, principalmente no que diz a pareamento de volume.
Os primeiros estudos sobre método Kaatsu, né, que é o nome do treino resistido com restrição de fluxo sanguíneo, eles não faziam pareamento de volume. Então, um grupo fazia 3 séries de 15 com alta carga, 3 séries de 10 com alta carga, e o outro grupo fazia, sei lá, 3 séries de 30. Quer dizer, o volume era muito diferente. Então, a gente não sabia se foi o fluxo, a restrição do fluxo, ou se o volume que fazia o efeito adicional de ganho de força, entendeu? Hipertrofia. Então, nós precisamos de estudos melhores, com metodologias melhores, para bater o martelo e saber se realmente o treino resistido com restrição de fluxo sanguíneo é efetivo, vale a pena ou não, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma aula falando sobre prescrição de exercício terapêutico. Nessa aula aqui nós falamos sobre tudo que envolve a geração de força muscular, o que pode influenciar, os parâmetros que o fisioterapeuta tem que estar ligado para poder prescrever o exercício, as mudanças que ocorrem no corpo do indivíduo quando ele é exposto a um treino de força muscular e quando ele repete esse estímulo ao longo do tempo, ou seja, efeitos agudos e efeitos crônicos desse treinamento de força. Tá? E principalmente vimos metodologias de como elaborar um programa de treinamento. Então, como fazer isso em relação à velocidade, em relação à frequência semanal, em relação ao número de séries, ao número de repetição, à carga a ser executada, ao objetivo terapêutico. Então, o fisioterapeuta tem que pegar todos esses parâmetros e modular eles de acordo com o seu paciente. Quem é ele? É um indivíduo treinado? É um indivíduo destreinado? É um indivíduo avançado? É um indivíduo que tem uma patologia de base em que eu tenho que ter alguma precaução? Eu vou ter que fazer o exercício adaptando para aquela necessidade daquele indivíduo, tá bom? Se mesmo assistindo essa aula você ainda ficou com alguma dúvida, manda para mim os comentários, eu e minha equipe teremos o maior prazer em respondê-los, beleza? Até a nossa próxima aula, um grande abraço e tchau!